Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja e dependendo do horário em que você assistir esta gravação. Vamos encaminhar essa live para algumas pessoas queridas do nosso coração, para a gente conversar um pouco a respeito de tantas e tantas coisas. E especialmente no dia de hoje, nós vamos falar sobre a união da saúde integral com a educação. É um tema bastante denso, bastante importante, e eu sei que muitos de nós não para ver, para falar, para estudar, para avaliar essas questões do quanto as políticas públicas, sim, eu vou trazer alguns termos esquisitos, mas o quanto as políticas públicas se integram. E quando eu estou falando em políticas públicas, eu não estou descartando todas as redes particulares, sejam da área da saúde, sejam da área de educação. Mas a gente precisa entender que tudo que é feito em processo em massa vai impactar na nossa vida, no nosso cotidiano e também vai impactar nas gerações futuras e de todos aqueles com quem a gente convive, não importa a idade desses seres. E aí, a gente tem 1 milhão de coisas para falar a respeito disso e eu quero muito receber você para falar sobre esse tema, ouvir você. Está sendo muito importante essas trocas e é muito gostoso que não seja de mão única. Então, antes mesmo de dar continuidade com o conteúdo, eu quero novamente agradecer a Akemi. A Kemia foi uma ouvinte, uma pessoa que estava aqui do outro lado da tela, me escutando, ouvindo meus questionamentos e veio me trazer uma série de apresentações, de soluções, de caminhos. Então a gente já está trocando muita partilha, muitas informações bacanas, pessoas conhecidos, caminhos, cidades onde as PICs já se apresentam e várias outras soluções desse gênero, tá? Lembrando que todo o tempo, quando eu falo nas práticas integrativas e nesse movimento de saúde social que o Ministério da Saúde, através do seu papel com o SUS, já estabeleceu, e quando eu falo de educação, de políticas públicas, de todo um sistema governamental nacional, eu não sou absolutamente longe disso. Infelizmente, eu gostaria de ser, mas não sou nenhuma especialista em políticas públicas, em projetos de gestão pública ou de grande proporção desse gênero. Entretanto, no pouco do que eu conheço de vida, de estrutura, de sociedade, a gente vai tentando dar passos e olhar para uma estrutura mais macro. E a partir desse ponto de vista ainda relativamente limitado, relativamente porque sim, eu gostaria de ser grande conhecedora, como eu vejo grandes pessoas aí sabendo falar e gerir, né, cidades, governos e uma série de coisas, eu ainda não chego nesse patamar, não conheço as pessoas de gestão diretamente, mas eu tenho muita curiosidade e, sobretudo, muito interesse em entender o quanto tudo isso vai reverberar na nossa vida prática e diária e o quanto tudo isso vai reverberar para as gerações futuras. Porque, afinal de contas, já que não estamos aqui a passeio, nós precisamos compreender o quanto cada ação nossa no dia de hoje vai impactar no dia posterior, vai impactar em outros movimentos daqui para frente. Ou seja, eu sempre falo aquela frase, né, de que qualquer um pode contar quantas sementes existem em uma maçã, mas só Deus sabe quantas maçãs existem em uma semente. Deus, energia, vida, quem você quiser. É verdade, porém, a gente precisa aprender a se dedicar um pouco mais, a compreender e a ampliar o olhar do nosso impacto social aqui na Terra. E quando eu falo isso, eu estou falando sim em a gente se preocupar, por exemplo, com uma questão ecológica, por exemplo, com uma questão, e não é só falar lá das baleias, não sei o que, como se fosse algo super distante. É sobretudo de entender
entender o que, por exemplo, a não reciclagem de um lixo impacta, perto da minha casa impacta, lixos jogados na rua impactam diretamente, muito rapidamente, como por exemplo nas enchentes a gente vê isso. E aí fica-se sempre jogando uma responsabilidade para uma prefeitura, para um governo que sim, pode ter a sua contribuição, mas se a sociedade, a comunidade, o bairro não tiver o seu caminho, a sua contribuição na limpeza daquele lugar, fica muito difícil exigir dos gestores que eles deem conta de tudo. E eu tô falando isso não para culpar um ou desculpar o outro, mas para entender que todos temos os nossos papéis e as nossas responsabilidades e o nosso impacto em tudo que fazemos. E não custa nada a gente repensar as nossas ações e olhar para tudo isso, olhar para aquilo que a gente está fazendo, entender o impacto disso. E eu falo muito de entender o sagrado das coisas, mas não é só entender o sagrado como algo distante, de novo, é trazer para a matéria, trazer para a proximidade a realidade disso tudo, tá? E aí eu quero lembrar para vocês, gente, bom dia a todos vocês que entraram, Cássia maravilhosa, Marília, Andréia, eu tô meio empolgada aqui que a gente tem muito conteúdo para falar e eu já comecei a dar a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta marcha, mas qualquer coisa vocês me retornam, tá? Fiquem à vontade. É só conversar e perguntar, fiquem à vontade de fazer os questionamentos que vocês desejarem. O que eu quero voltar a falar com vocês e aí dar um passo atrás de novo nesse processo do que era educação. Eu já comentei com vocês sobre a saúde pública, sobre a saúde no Brasil, que ela veio a partir de uma Constituição Federal impondo que todos nós brasileiros poderíamos e deveríamos ter direito à saúde. E aí, quando isso ingressou, a partir daí ficou todo mundo daquele jeito. E agora, como é que a gente faz isso? E aí começou-se a criar hospitais, porque antes eram as Santa Casas, eram as freiras, tanto que aqui perto de casa a gente tem o Hospital Santa Marcelina, que ainda é gerido por freiras, e tantos outros lugares que eram instituições, a Cruz Vermelha, né? Eram instituições quase que de caridade, de assistência, muitas vezes ligadas a essa questão religiosa. Isso na área da saúde. Em contrapartida, na área da educação, a gente teve um movimento muito grande na geração de escolas por conta da parte industrial. A indústria queria empregados e naquela época, algumas décadas atrás, os empregados, semelhante àquela charge, né, do Charlie Chaplin, eram ferramentas que iam sempre fazendo as mesmas coisas. A minha mãe trabalhou na Tostines, em outras fábricas de bolacha, e meu pai, eles se conheceram lá na Tostines, eles falam que minha mãe ficava jogando bolacha no meu pai, enfim. Mas eles eram peças, né? Eles ficavam embalando, colocando, sempre fazendo as mesmas coisas. Nesse intuito de sempre fazer as mesmas coisas, as escolas foram criadas com um currículo básico universal e um tema, uma média, literalmente, a ideia era trazer todo mundo para uma média, para não se discutir muito as questões, não se discutir as relações, e sempre trazer quem tem muito potencial artístico, muito potencial em determinadas áreas, baixa e volta a dar foco naquilo que não é o seu potencial, não é a sua força. Então, se uma nota você está muito baixo, você tem que ter nota suficiente para passar na escola. E nesse passar na escola, você tira o seu foco daquilo que você é muito bom e volta a dar o foco para aquilo que você é muito ruim e vai tudo para uma média. Então, a ideia das escolas era sempre fazer uma grande mediana, várias pessoas numa mesma média, para que elas servissem como peças, instrumentos dentro das indústrias. Só que hoje em dia, com toda a evolução tecnológica que a gente tem, nós temos um caminho que começa a ser invertido, que começa a dar lugar, a dar valor para as artes, para as expressões, para a pessoa, para o sentir, que começa a dar valor para as emoções,
porque a gente agora está num outro processo. Nós hoje já temos robôs, vários tipos de ferramentas instrumentais para fazer esse papel que antes as pessoas deveriam fazer, semelhante a essa charge do Charlie Chaplin, né, de apertar parafuso, de todo mundo sair apertando parafuso, todo mundo sair fazendo aquela linha de produção. Então hoje eu não preciso mais desta mão de obra neste sentido, e com isso eu ganho como ser humano um espaço novamente para trazer a minha humanidade. Por que eu tô fazendo toda essa introdução? Eu sei que parece algo muito distante de todo o meu conteúdo, de tudo aquilo que eu sempre costumo falar, mas é super importante que vocês entendam esse contexto, para que vocês entendam também as mudanças. Neste momento, com aproximadamente 20 anos, um pouquinho mais, de informática, de recursos tecnológicos computadorizados cada vez mais detalhados, com inteligência artificial e tudo mais o que nós estamos tendo e desenvolvendo no nosso dia de hoje, atual, nós estamos construindo uma parte da história que é extremamente importante. Nós estamos construindo um movimento histórico, um momento, nós estamos vivendo história. Eu não sei se vocês conseguem ter concepção disso, mas daqui a 20, 40, 50 anos a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, olha, lá quando você era bebezinho, ou alguns anos atrás a gente viveu uma época de uma pandemia que todo mundo tinha que andar de máscara, ou que a gente nem podia sair de casa. A gente está construindo uma história e está vivendo isso a cada dia. E especialmente, pessoas da minha faixa etária para um pouquinho mais viveram toda uma época analógica, onde a gente não tinha nem telefone, onde a gente tinha que ir atrás de um orelhão para poder ligar com ficha, que quando via o orelhão engolia a ficha, o cartão e tudo mais. Para agora, todo mundo com celular, todo mundo podendo se ver, e a gente vai acompanhando essas mudanças. Nós estamos gerando e co-criando e vivenciando um momento histórico muito importante para o nosso planeta. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não adianta eu ter todo o crescimento dentro da área de educação ou todo um crescimento social onde eu volto a valorizar o ser humano se eu não tiver as mudanças estruturais em bancos escolares. E essas mudanças não são restritas à grade curricular. Hoje a gente fala muito, já foi incluído, inclusive, né? Já foi incluída a disciplina de espiritualidades, respeitando as religiosidades, as diversidades. Já foram incluídas várias novas grades curriculares, mas muito além disso, a gente precisa voltar a compreender que o ser humano ele se forma educacional, conscientemente, moralmente, num contexto escolar e social onde eu trago convívio com amigos, com colegas, com pessoas de idades diferentes, de raciocínios diferentes, com pessoas com formações religiosas e culturais diferentes, alguns com uma nascença, uma experiência mais oriental, outras mais africana, outras mais europeias, cada uma com a sua característica, o seu pensar característico, mas também com o seu sentir, com as suas emoções, com as suas tradições dentro de casa, e tudo isso vai refletir diretamente na questão da saúde pública. Por quê? Se eu não aprender que existe a necessidade de um cuidado maior e junto com esse cuidado eu vou estar integrando cuidado de saúde emocional, saúde física, cuidado, por exemplo, com dentição. A gente tem alguns grupos culturais e específicos de algumas regiões, de alguns países, que tem uma tendência muito grande, por exemplo, a ter problemas dentários, por faltas de cuidados, alguns por questões genéticas, outros, mas a gente vai tendo grupos étnicos e que apresentam certas questões. Mas a gente precisa entender que a saúde integral, ela vai permear espiritualidade, ela vai permear a saúde psicológica, e nesse sentido eu estou falando sim de ameaças. Ontem eu vi uma criança cujos pais eram africanos
E a criança tava saindo assim pra aprontar, pra olhar ali o outro cantinho, e os pais chamando, chamando. Daqui a pouco o pai levantou com a cinta na mão. E aquilo já fez um negócio, né, que me deu uma memória de quando eu via meu primo apanhando de cinta. Eu não apanhei de cinta, mas eu via meu primo. E aquilo traz um impacto pra gente. Então a gente vai precisar começar a voltar a trabalhar toda essa energia integral de saúde e de educação, de trazer na escola prevenção, conhecimento, trabalhos sociais, de trazer na saúde uma série de aspectos que é voltar a enxergar o ser humano na íntegra, o ser humano no seu aspecto espiritual, o ser humano no seu aspecto emocional e na sua apresentação e reverberação física. Porque sem saúde emocional, se eu vejo, por exemplo, uma cinta e me dá uma coisa no coração, isso não necessariamente é algo cardíaco, não necessariamente eu tenho que ir para o cardiologista. E eu preciso que vocês entendam essas correlações entre as emoções, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e a reverberação disso tudo. E além disso, tem algo que para mim é extremamente importante, que é, eu já mostrei aqui, eu não tô com ela na mão agora, mas eu já mostrei que eu tenho uma carteirinha com todas as minhas habilitações, eu sou sindicalizada dentro do Sindicato de Acupunturistas e Terapeutas Orientais de São Paulo, e para lá eu apresento todos os meus certificados, pós-graduação em naturopatia, aromaterapia, reiki, tudo mais que tiver. Grande parte disso faz parte das PICs. As PICs estão dentro do Ministério da Saúde, recomendadas pelo SUS e implementadas já em algumas cidades com mais êxito, em outras ainda nem tanto. Entretanto, apesar de todas as minhas qualificações técnicas, eu não posso fazer nenhuma recomendação para a escola do meu filho, nem como mãe, nem como terapeuta, porque eu não sou médica. E aí, eu fico muito brava com essas coisas, porque se eu pergunto para qualquer médico, e eu perguntei ontem num médico em formação, terminando os últimos semestres de sua graduação, eles continuam não tendo nenhuma matéria relacionada às práticas integrativas. Enquanto a enfermagem já tem alguns anos, inclusive eu já dei aula em alguns cursos de enfermagem de faculdades diferentes, enquanto a enfermagem tem sim um semestre inteiro falando sobre as práticas integrativas, o que são, como se movimenta, o que acontece, a própria medicina não tem. E dentro dos documentos legais é dito que a criança só pode ser orientada ou receber indicações médicas. Ela não pode receber de outro profissional da área da saúde, só que são os outros profissionais da área da saúde que estão com uma formação mais atualizada. E aí que eu queria entrar. A gente tá falando uma linguagem dentro do SUS, dentro do Ministério da Saúde, que tá indo para uma direção, e as escolas, o Ministério de Educação, está indo ainda, não é retrógrada, porque realmente não foi atualizado. É retrógrado, né? Mas ele não se atualizou para se conversarem novamente e ter uma atualização de profissionais que pode ter recomendação. Então, como profissional, terapeuta, sindicalizado, com a formação que for, eu não tenho condição de dar uma orientação aromaterapêutica, por exemplo, para o meu filho em sala de aula. Só quem pode fazer isso é o médico. E aí eu chego para vários médicos e a grande maioria nem sabe do que se trata aromaterapia, não sabe o que é a maioria dessas práticas. E, de novo, eu retomo o fato de que a gente precisa integrar as coisas. Eu, como ser, cresço em sociedade, desde a nossa cultura, a partir de um ambiente escolar. A partir dos resultados desse contexto escolar e desse ambiente social, isso vai reverberar na saúde. Então, quantos e quantos casos de bullying, isso vai gerar estados de pânico, estados de horror em vários níveis, ou até mesmo de abusos que vão parar lá na saúde, mas que tem sim um pé, um alicerce, uma consciência que começa desde a educação.
Tô mencionando tudo isso de novo porque a gente precisa aprender a integrar. E mais do que integrar, a gente precisa aprender a compartilhar e a repensar as nossas ações, as atitudes, as consequências. Nós, como brasileiros, temos uma deficiência muito grande em entender causa e consequência. Outro dia, aconteceu uma situação inusitada, né, que uma pessoa me mandou uma foto de um móvel, como quem diz, olha, pra você ver, eu com aquela cara, eu não quero esse troço velho, não. E aí, eu não falei nada, eu só fiz aquela cara e guardei. Aí eu comentando com uma amiga, ela, olha o tempo que você está desperdiçando dela por não expressar que não era o que você queria. Não expressando, ela não consegue te ajudar porque ela tá achando que tá te ajudando, ela não consegue te ajudar assertivamente, ela vai perder o tempo dela, vai perder o seu, vocês duas vão ficar ofendidos simplesmente porque você não expressou. E aí, de novo, o quanto a educação é importante, o quanto a saúde é importante pra gente aprender a expressar sem medo, sem vergonha. Coisas que a gente pensa, que a gente sente e que pode ser muito melhor se a gente não tiver aquelas dores de ouvir o outro e nem tiver tantas dores em expressar para o outro a nossa vontade, as nossas preferências. E, de novo, a saúde e a educação se integram neste movimento. Eu, como a maioria de vocês, ainda estou num exercício diário de aprimoramento, de aprendizado. E eu quero deixar aqui essa pergunta para vocês, se fez algum sentido tudo isso que a gente vem conversando, se tem coerência na cabecinha de vocês, todo esse caminho doido que eu peguei para falar de uma história da educação, para falar de uma história da saúde, para entender como elas se integram hoje e ao mesmo tempo como elas ainda estão ligeiramente distantes e paralelas, mas que elas precisam se integrar muito mais para que a gente, como sociedade, tenha uma característica muito mais potente, muito mais coesa, que a gente realmente consiga saúde de qualidade, uma saúde em todos os campos, em todas as áreas da nossa vida, e que a gente consiga, sim, promover educação não só para nós adultos, que a gente consegue ir atrás, a gente consegue pesquisar, ver o que é do nosso interesse, mas também para as nossas crianças que são obrigadas a estar dentro de um método fechado, numa carteira, sentada por horas, sem outros movimentos de discussão, muitas vezes no modelo ainda muito antigo de sentar e obedecer, e sem poder expressar quem elas são, como elas se desenvolvem. Eu queria saber se tudo isso é coerente para vocês. Gente, eu tô muito feliz aqui que o Claudemir entrou, Samir, lindo, e Larim, Terapias, eu não sei se esse é o seu nome. Sejam bem-vindos todos. Eu tô terminando esse pedacinho dessa live, vou fechar, demora uns 2 minutinhos antes de concluir. Vão escrevendo se vocês tiverem perguntas, quiserem que eu fale alguma coisa mais a respeito disso. E só avisando que eu vou fechar aqui essa live, vou salvar, então levo mais ou menos 2, 3 minutinhos. E a partir daí a gente volta para fazer o nosso envio de reiki, deixar separadinhos os nossos vídeos para que uma coisa fique, né, literalmente livre da outra. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo pode voltar e assistir depois, tá bom? Ai, que bom que fez sentido para vocês, estou muito feliz. Eu sei que são caminhos um pouco inusitados, não é algo comum da gente conversar no dia a dia, mas que é algo extremamente relevante, importante para mim. E eu sei que é muito esquisito, né? Porque a pessoa tá dentro do quarto e tá falando de um monte de coisa que ao mesmo tempo eu tento fazer alguns movimentos, ainda não é algo de grandíssimos impactos, mas começar a refletir, a discutir essa questão, para mim já é importante e a gente pode sim ir atrás de 156, no meu caso aqui em São Paulo, eu não sei em que cidade que você tá, mas ir atrás de contatos com a prefeitura, com o município, com todos esses movimentos sociais, para que as coisas se integrem mais detalhadamente, de uma forma mais contundente e mais coesa. Só para finalizar ainda,
Eu não sei se vocês sabem, mas sempre tem, a cada 2 anos, a cada 4 anos, sempre acontecem movimentos de pesquisa pública, onde a própria prefeitura faz pesquisas, perguntas para os cidadãos, pedindo opiniões sobre o planejamento dos próximos anos, das próximas etapas, o que te atinge, o que você sugere. E é muito importante que vocês, cada um de nós, façamos parte desses movimentos. Não é sempre que a gente tem acesso, mas é bastante importante e relevante que a gente faça isso, tá bom? Então deixa um beijo, obrigada Samir, um excelente dia, eu volto pra gente fazer o envio de reiki, quem desejar retoma, fica atento, daqui uns 2 minutinhos a gente já retorna, tá bom? O melhor lugar para divulgar é onde você está, parabéns pelo trabalho, obrigada Mafei, um grande beijo gente, eu volto daqui a pouco.